experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! De Gabriel Mesquita! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos procurar aqui, uma hora eu acho. Complicado, né? Estava olhando aqui agora, aqui. Esse Gleger me deixa maluco, cara. Meu Deus do céu. Diretoria do Guarani libera Matheus Regis para acertar com o Botafogo de Ribeirão Preto. Fora dos planos do Bugre, para a disputa da Série C, atacante se despede do Brinco com apenas 5 partidas. Guarani quita a dívida com o elenco referente ao direito de imagem de janeiro. Ponte Preta acerta a contratação do zagueiro Danley. Atleta de 30 anos disputou o Campeonato Goiano pelo craque e vai defender a Macaca na Série C. Diego Tavares e Gustavo 25, 2 primeiros reforços da Ponte, falaram ontem pela primeira vez com a camisa alvinegra. O pênalti polêmico. Palmeiras vence o São Paulo por 1-0 no Allianz Parque. Está na final do Paulistão. Verdão buscará contra o Corinthians o tetracampeonato estadual. Pedro Severino completa uma semana internado após acidente no interior de São Paulo. Jogador do Red Bull Bragantino segue em estado grave e estável na UTI de um hospital particular na cidade de Ribeirão Preto. Fortaleza prepara oferta por Daverson do Atlético Mineiro. Reserva no Galo, atacante deve fechar em definitivo com o Leão do Pici. Bandeirantes. Olha sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp que está à sua disposição. Mensagem de texto. É mandar para cá e já vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando agora com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Palmeiras, a grande decisão do Campeonato Paulista, em jogo realizado nesta segunda-feira no Allianz Parque para um público de quase 39 mil torcedores. O Everton, Marcos Rocha, Micael Murilo e Vanderlan, Martínez, depois Gustavo Gomes, Richard Rios, depois Aníbal Moreno e Rafael Veiga, Facundo Torres, depois Felipe Anderson, Estevão, depois Mike e Vitor Roque, depois Flaco Lopes, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira. Já o São Paulo de Rafael Ferrarese, depois Igor, Vinícius, Arboleda e Alan Franco, depois Sabino, Cedric, depois Ferreira, Alisson, Lucas, depois Eric, Oscar e Enzo Dias, Luciano, depois André Silva e Caleri, a equipe do técnico Luiz Zubeldia. O único gol do jogo, marcado por Rafael Veiga, cobrando pênalti a 46 minutos do primeiro tempo. A arbitragem foi de Flávio Rodrigues de Souza. Palmeiras, portanto, classificado, São Paulo eliminado. Palmeiras e Corinthians farão a decisão do Paulistão. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos dar espaço aqui para os nossos ouvintes. Essa é longa, mas eu achei interessante, eu vou ler. O Colombini, do Taquaral. Verdadeiros amadores sem qualificação. Entre aspas, são na verdade mais beneméritos que a Madre Teresa de Calcutá. O Palmeiras vendeu o Hendrick por 60 milhões de euros. O Estevão por 61,5 milhões de euros. Total, 121.500 mil euros, o que representa, ao câmbio de hoje, 761 milhões de reais.
O Guarani vendeu sua joia pela fabulosa, entre aspas, quantia de R$2.700.000, o que representa 431 mil euros. Incompetentes. Se o jogador tinha potencial, por que não se precaveram e renovaram o contrato antes de escalá-lo no time profissional? Depois do sucesso, é óbvio que o empréstimo não iria renovar, ou o empresário não iria renovar o contrato, pois em alguns meses estaria desvinculado do clube e de graça. Tá registrado, Colombini. Tá registrado. Com finais do Paulistão, chego a uma conclusão. Dinheiro de montão para a federação com Palmeiras e Coringão. Tudo que a federação queria, encher o bolso. Edmilson. Palmeiras mereceu ir para a final, pois teve 14 chances contra 6 do São Paulo. E quanto ao lance polêmico, o culpado foi o VAR e não o árbitro. Valdemar. Não sei, precisa vir à tona aí se é que o VAR se pronunciou. Precisa tornar público isso para a gente saber o que aconteceu. Não foi pênalti. Aliás, aquilo lá foi uma vergonha que fizeram com o São Paulo ontem. Eu não estou dizendo que merece ou não merece estar na final. Estou falando do pênalti e do resultado. O resultado é viciado, né? Pênalti não aconteceu. Pelo menos eu penso assim. O futebol é profissional, mas a arbitragem é amadora literalmente. Quem definiu os dois paulistas ou os dois finalistas foram Daiane Muniz, a Daiane, no jogo Corinthians e Mirassol, Matheus Delgado Candansan, Corinthians e Santos, Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo, Palmeiras e São Paulo. Uma vergonha. Renato Grácia. Concordo 100% com você, Renato. Sou bugrino desde que vim para Campinas, mas o futebol mudou muito. Mais para pior. Não sou palmeirense nem São Paulino, mas ontem foi uma vergonha. O cara se esparrama para o chão e é pênalti. Nossa, como o futebol virou uma máquina de dinheiro e não respeita mais os torcedores. Donizete. Muito triste, viu, cara? Muito triste. Por favor, levar nossos sentimentos ao Batista e sua família por esse momento difícil. Será levado. Estamos em oração para que Deus conforte os corações dos familiares. Edinho Casagrande. Muito obrigado, Edinho. Você é sempre muito gentil com a gente aqui. Pergunto ao amigo. Existe algo mais desonesto que o futebol brasileiro? Pergunto também, para que temos o VAR por aqui? Se não é hora de chamar a responsabilidade sobre um lance, fica aquele passanel entre a arbitragem e a equipe do VAR. O futebol brasileiro é sujo. Wagner. Não, tem coisa mais suja que o futebol. Na minha opinião. Política. O Batata... Fala, Batata, tudo bem? Chuva... e perto de ontem a temperatura caiu para 20 graus. Como os caras resolvem fazer as sinais que eles querem, nem VAR entra na parada, vergonha. Um abraço, Batata. Vai devagar, hein? Beto Benatti, de Ubatuba. Já tem o áudio do VAR de ontem. Eu sou macaca, mas o pênalti não existiu. Eu não ouvi ainda, tá bom? O que aconteceu com o Carlos Batista? Meu amigo, a Eva, a irmã dele, faleceu. A irmã que criou o Batista, né? Segundo a mãe dele, acabou falecendo de domingo para segunda. Tá bom? Muito obrigado aqui pela pergunta. Pessoal, quando o apito não os favorece, gritam e gritam. Pois é. Que gritem à vontade. Onde estariam esses mesmos torcedores, dirigentes e jornalistas aí na final de 86, no pênalti escandaloso não dado para cima do João Paulo, em que a CBF deu o título brasileiro para eles, hein? Acho é pouco para quem gosta de vencer tudo nos bastidores. Eu acho que uma coisa, Ricardo, não invalida a outra. Tudo que você falou é verdade, o que aconteceu com o Guarani em 86. Ponto. Um erro não justifica o outro. São tempos diferentes, adversários diferentes, campeonatos diferentes e outra época. Naquela época ainda o negócio era romântico, hoje não. O futebol é muito profissional para ter esse tipo de problema. Eu penso assim. Deixa eu ver aqui. O VAR de ontem, Palmeiras e São Paulo. Legal. Eu vou, quando estiver rolando aqui, Matosinho, eu vou ouvir. Já saiu os áudios e imagens do VAR. Para mim não foi pênalti, porém tem uma câmera do VAR que me deixou um pouco pensativo. Peter, de Uberlândia.
11h43 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. E terminou a curta passagem do atacante Matheus Regis pelo Brinco de Ouro. Ele que até o ano passado, no rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, estava defendendo a Ponte Preta, acabou descendo a avenida, foi defender o Guarani no Campeonato Paulista, teve muita polêmica, machucado, foi visto na balada, não deu liga, na verdade, nesse relacionamento entre Matheus Regis e Guarani. O atacante foi liberado para acertar com Botafogo de Ribeirão Preto. Ele despede-se do Brinco de Ouro com apenas 5 partidas disputadas. Não vai deixar saudades, convenhamos, para o torcedor bugrino. Com relação à sequência, o Guarani está no mercado, a busca principal é para um meia de ligação, aquele chamado camisa 10, né? O Guarani não teve um jogador com essas características durante o Campeonato Paulista. O técnico Maurício Souza chegou a colocar o Isaac nesta função, não deu certo. Por isso, o mercado agora é o alvo do Guarani com relação a um jogador para o meio-campo, aquele tradicional camisa 10. Bugre que já quitou com o seu elenco as dívidas com relação ao direito de imagem, é mais uma boa notícia, né? Claro que a questão financeira é fundamental. Direito de imagem relativo a janeiro já está quitado. O Guarani está se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro jogo vai ser no estádio Brinco de Ouro da Princesa contra o Maringá, CH. E o Gleger Jorzin está chegando com um comentário sobre o Guarani. Fala, Gleger, bom dia. CH, um abraço para você, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes, um abraço a todos aí. CH, eu queria falar um pouquinho dessa questão do Matheus Regis, né, que está indo para o Botafogo de Ribeirão. Boa sorte ao Matheus Regis, ele que é bom jogador, tecnicamente falando, um jogador de muita qualidade. Mas a gente sabe, né, que tem problemas extra-campo, teve problema com contusão, teve problema com balada, né, acabou tendo alguns problemas extra-campo que acabaram prejudicando e atrapalhando a sua jornada aqui no Guarani. Então eu acho que ele tem que seguir a vida dele. Boa sorte a ele, boa sorte ao Botafogo. É um atleta, vou repetir, de muita qualidade. O atleta ele precisa saber, né, cara, que a ferramenta de trabalho dele é o corpo. Ele vai ter o momento certo para ele ir para a balada, ele vai ter o momento certo dele sair com a namorada, sair com a esposa, sair com os filhos. Mas tudo tem o seu momento, né? Tudo tem a sua hora. E eles têm que saber também que está representando uma camisa pesada, uma camisa de um time renomado no futebol brasileiro. Então, às vezes, o cara não entende essas situações e acaba cometendo equívocos, né? Acaba cometendo erros que acabam ocasionando a isso. O Matheus Regis, por exemplo, poderia estar aí no elenco do Guarani e ajudando muito na sequência, principalmente nessa Série C, que é um campeonato muito competitivo. E ele é um jogador que ajudaria muito, não tenha dúvida. Mas enfim, que ele seja feliz, viu, CH? O Guarani que segue a vida dele. Para falar rapidinho também o Guarani adquiriu os direitos do João Vitor, né? O valor, acho que foram 400 mil, em torno de 400 mil. Eu faria a mesma coisa. O jogador jovem mostrou ter uma certa qualidade, deu uma oscilada no Campeonato Paulista, que é absolutamente normal, mas pela idade e pelo pouco que vi do João Vitor, eu acho que foi um bom investimento. Tomara que dê tudo certo, que ele possa estar evoluindo ainda mais vestindo a camisa do Guarani, viu, CH? Essa coisa essa transferência do Matheus Regis, ele seria, né, muito útil no Campeonato Brasileiro da Série C. Só que o atleta não conseguiu jogar, teve alguns problemas e tomara que ele se cure, que ele leve a vida profissional a sério, que reaja, que dê a volta por cima no novo clube. Que ele seja muito feliz. No Guarani não deu certo. Eu tinha muita expectativa que no Guarani ele poderia jogar um pouco melhor, mas não aconteceu. Infelizmente não aconteceu. Fica bom. Meu Deus, que programa horrível. Falta de notícias, sem dinamismo. Um pouquinho melhor quando o Batista não está. Fica bom, insuportável. É ele.
Obrigado, Mabília, pela sua informação, tá bom? Ou pro seu comentário. Sou pontepretano, mas o resultado de ontem já entrou em campo definido. Se não fosse o VAR, chamaria Abrigo Avelar. É o seguinte, eu tive acesso aqui à conversa do VAR e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, no lance de ontem, né, do pênalti do São Paulo, no suposto pênalti, né, porque para mim não foi, em cima do Vitor Roque, a federação divulga um ângulo de câmera que deixa realmente a gente com dúvida. Mas em outros ângulos eu percebo claramente, tenho uma certeza de que não houve contato. E aqui está o diálogo. Ele fez o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Esse é o contato, ok? O pênalti está confirmado, diz o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ao árbitro durante a análise do lance. Eu vou falar de novo. Esse ângulo realmente deixa dúvida. Mas se você pegar na sequência outros ângulos, você vai ter a certeza completa, irrestrita, clara, que não aconteceu absolutamente nada. Tá bom? 11h50 em Campinas. Ali estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, vamos falar da Ponte Preta? Claro, vamos sim. Macaca está aí se preparando para a Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia no mês que vem vai ser contra o Figueirense, fora de casa no estádio Orlando Scarpelli. E vamos ouvir 2 jogadores contratados pela Ponte Preta para a temporada, ou a sequência da temporada, né? Tratam-se do Gustavo 25 e também do Diego Tavares, 2 atacantes aí que chegam com a responsabilidade de comandar o sistema ofensivo da Ponte. Vamos ouvir primeiro o Gustavo 25. Ele fala sobre as suas características, se apresenta ao torcedor ponte-pretano. Minhas maiores qualidades assim, do meu jogo que eu gosto como centroavante é fazer o papel de pivô lá na frente, né? Conseguir segurar a bola lá, para o time sair de trás. Meu cabeceio também é um dos meus pontos fortes, até pela minha altura, e também a finalização. Eu sou canhoto, então gosto muito de chutar ali quando tem espaço, arriscar chute de longa distância. Também sair da área às vezes, fazer tabela. Também gosto desse jogo, esse jogo mais curto assim, né, de tabela, não só de ficar jogando de costa não, gosto também de fazer tabela, chegar de frente pro gol e ajudar os companheiros também a finalizar. O nome do Gustavo 25 ainda não foi publicado no bid. O Diego Tavares, sim, já bidou, né? Conforme nós dissemos, já está confirmado, já está inclusive autorizado a estrear com a camisa da Ponte Preta lá na disputa do Campeonato Brasileiro. Ele diz também que fisicamente está pronto para jogar assim que o técnico Alberto Valentim precisar. Não, estou bem. Venho umas 3 semanas atrás, já estava jogando. Tive uma semana aqui também de preparo físico com a comissão técnica. Então estou 100% aí, estou apto aí para ajudar meus companheiros ali dentro de campo. Palavras, portanto, aí do 25 e também do Diego Tavares. A Macaca que segue em busca de contratação de reforços, né? Ponte acertou com um novo zagueiro, Darley Santos, 30 anos, disputou o Campeonato Goiano pelo Craque e vai defender a Macaca na Série C. Isso traz aí, ou diminui a possibilidade de renovação contratual com o Sérgio Rafael, né? Sérgio Rafael, oriundo do elenco que caiu da Série B para a Série C, não está com tanto prestígio assim. Pode ser um indício também da não renovação com ele, a contratação do zagueiro Darley Santos. As informações da Ponte aqui no Nossa Área. Legal. Gleger Jorginho na área para comentar a Ponte Preta. Fala, Gleger. A Ponte, né, CH, que segue reforçando o seu elenco. Tem aí acabou de acertar a contratação do zagueiro Darley Santos, né? Porque já tem um Darley e esse agora é o Darley Santos. Atleta de 30 anos que jogou lá pelo Craque de Catalão. Olha, CH, eu tenho muito pouca informação desse jogador. Muito pouca informação. Mas a gente percebe, né, a linha de raciocínio, né, dos jogadores que estão sendo contratados, que a Ponte tem usado um critério, né? E um critério, na minha opinião, interessante. Você vê que para esse Campeonato Paulista sempre haverão acertos e erros em contratações.
E, na minha opinião, a Ponte mais acertou do que errou nas contratações, nos reforços que vieram para 2025. Então segue a mesma linha de raciocínio. Jogador de 30 anos, já tem uma certa experiência. Né? E para mim, claro que vindo avalizado aí pelo João Brigatti, que é o homem forte do futebol, pelo presidente Marco Herbelin e também pelo treinador Alberto Valentim, a gente tem que dar um voto de confiança e acreditar que vem para ajudar, que vem para compor, né? Que vem para estar aí disputando uma das vagas no time titular. Então, para mim, usando esse raciocínio, eu acredito que foi uma boa contratação. O Diego Tavares, por exemplo, é bom jogador. Né? O outro jogador, o Gustavo, né? Gustavo foi contratado também. Então, eu acho que está seguindo uma linha. Acho que esse é o caminho. A Ponte precisa de reforços para entrar forte na Série C, para começar bem o campeonato e mantendo uma base que é importante e que mesmo com a derrota e a eliminação na Copa do Brasil, se a gente tirar um parâmetro de percentual, a Ponte teve um bom início de temporada. Tendo a evolução física, evolução técnica e tática, dá para dizer que a Ponte vem para brigar por uma das vagas na Série C, CH. Valeu, Gleger. Agora em Campinas, 11h55. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Chegando com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista. Ontem foi definido o segundo finalista da competição, o Palmeiras, que derrotou o São Paulo pelo placar de 1-0. Palmeiras e Corinthians farão a decisão do Campeonato Paulista. Primeiro jogo neste domingo, muito provavelmente às 18h30. E a final marcada só para o dia 27 de março, depois da data FIFA em Itaquera, tem o jogo da volta. Eu destaco agora o Campeonato Carioca, a final também já definida. Vamos ter a decisão entre Flamengo e Fluminense. Primeiro jogo no Maracanã amanhã, 9h30. Fluminense é o mandante e o jogo da volta ainda sem definição, provavelmente no domingo. Destacando agora a pré-Libertadores, é a última fase antes da fase de grupos. Hoje, 19h, a definição da primeira vaga na fase de grupos dos times que estão nesta pré-Libertadores. No Peru, tem Aliança Lima e Deportes Iquique. Amanhã será a vez de Cerro Porteño e Melgar, além de Corinthians e Barcelona. E na quinta-feira, Bahia e Boston River.
Para finalizar, a Federação Paulista de Futebol definiu também os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. 8 times na disputa, serão 4 confrontos. Os jogos de ida, todos no sábado. 3 da tarde tem Santo André e Primavera, às 17 São José e Taubaté, às 18 horas 15 de Piracicaba e Capivariano e às 19 horas tem Ferroviária e Ituano. Os jogos de volta acontecerão no meio da próxima semana. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo o carinho da audiência e prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã. Até lá! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos, sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você